Ao relançar a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, o presidente Lula falou sobre o calote da Venezuela durante o seu primeiro mandato. É importante lembrar que a refinaria foi pivô da Operação Lava Jato. E a produção, inclusive, separou a declaração do presidente. E a gente vai acompanhar agora. Nunca o Chávez colocou um centavo aqui. E a Venezuela, ela tem um petróleo, para quem conhece, 8 API. É um petróleo muito pesado. É um petróleo muito pesado. E para fazer a refinaria com a Venezuela, a gente tinha que fazer quase que 2 refinarias, porque a gente tinha que fazer a nossa e tinha que fazer um reparador para preparar o petróleo dele para entrar na nossa. Então, nós terminamos fazendo sozinho a nossa refinaria e eu posso dizer, graças a Deus, a gente está fazendo ela sozinha, porque a gente vai fazer com os nossos erros e com os nossos acertos. Palavras do presidente da República, nunca o Chávez colocou um centavo aqui em discussão. A refinaria Abreu e Lima, calote da Venezuela, quem não se lembra, hein? Tratamos tanto disso na programação, na época, na Rádio Jovem Pan, e também toda a imprensa brasileira tratava desse empreendimento, que foi inclusive pivô da Operação Lava Jato. Alan Gânio, que é preciso destacar, anos se passaram, as coisas podem mudar? A volta ao passado, tudo tá voltando. Protagonismo do BNDES. DeLorean? O DeLorean. Pegamos aqui o DeLorean, né? McFly. Vamos voltar para o ano de 2013, 2014, né? E aí a gente vê esse filme novamente. É tudo voltando. Protagonismo do BNDES como indutor do crescimento econômico, juros subsidiados para aqueles campeões nacionais. A gente já viu isso daí. Isso não traz crescimento econômico, isso abre espaço para superfaturamento, para corrupção. E agora, voltando esse caso de uma refinaria que foi pivô da Operação Lava Jato, né? Com superfaturamento, com desvios de recursos. Só para ter uma ideia, Caniato, gastou-se até agora, sabe quanto? 90 bi. 30 bilhões de reais é o orçamento da educação básica nesse país. A gente está falando 3 vezes mais o orçamento da educação básica do país. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um orçamento próximo de 10 bi. Eu estou falando de 9 vezes mais do que o orçamento de Ciência e Tecnologia. E quase metade do orçamento da saúde. Olha que loucura! Né? Isso sem contar todos os efeitos gerados pela corrupção, a ineficiência. Então, assim, o que é importante? Isso é o nosso dinheiro. Eu não estou falando de 9 milhões, que já seria muito. Eu estou falando de 90 bilhões. 3 vezes o orçamento da educação básica. Aí o pessoal fala assim, não tem dinheiro para educação básica. Né? Só que essa volta ao passado aí de um filme muito feio que a gente já viu. Pois é, vimos esse filme, né, Roberto Mota? Mas o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, aposta que a Abreu e Lima será a refinaria do futuro. Diz que essa instalação, inclusive, vai produzir combustível de origem vegetal. Ele aposta, inclusive, numa solução mais duradoura do que o petróleo. Transição energética, enfim. O que a gente pode destacar nesse debate, hein, Mota? O que a gente pode esperar de um país cuja empresa de petróleo tem a ambição de produzir um combustível vegetal, tá? Olha, em homenagem à instituição da Presidência da República, eu vou ler aqui um trecho do discurso do Javier Milei, que o Milei fez ontem no Fórum Econômico Mundial. Hoje, os países não precisam controlar diretamente os meios de produção para controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os países controlam as vidas e o destino de milhões de indivíduos usando ferramentas como impressão de dinheiro, dívida, subsídios, controle da taxa de juros, controle de preços e regulamentações. É assim que chegamos ao ponto em que, usando diferentes nomes e disfarces, muitas das ideologias geralmente aceitas na maioria dos países ocidentais são variantes coletivistas. Elas são coletivistas, independente do nome que assumem, independente de se chamarem comunistas, fascistas, socialistas, social-democráticas, nacional-socialistas, democratas cristãos, neo-keynesianos,
progressistas, populistas, nacionalistas ou globalistas. No final das contas, não há grande diferença. Todos dizem que o Estado deve orientar todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todos defendem um modelo contrário àquele que conduziu a humanidade ao progresso mais espetacular da sua história. O empobrecimento produzido pelo coletivismo não é uma fantasia, nem um destino inevitável. É uma realidade que nós, argentinos, conhecemos muito bem. E eu acrescentaria, nós, brasileiros, conhecemos também. Enquanto Mota lia parte do discurso de Javier Milei, o Wagner mandou uma mensagem. Milei, discurso histórico. Obrigado pela audiência, viu, Wagner? Agora, você, Cristiano Beraldo, posicionamento do governo brasileiro, as expectativas da Petrobras e o discurso do presidente Lula. Olha, Caniato, é surreal que a gente veja, no contexto que o Gani colocou, da relevância do dinheiro já gasto nessa refinaria e que ainda demandará muitos outros bilhões, que isso é muito mais do que orçamento de pastas extremamente importantes, como, por exemplo, ciência e tecnologia. A gente ainda veja no mesmo discurso a frase que diz: olha, se errarmos, vão ser os nossos erros, não vão ser os erros. Como assim errar? Você está construindo a refinaria. Quem pode errar é o Elon Musk, que está fazendo um foguete para ir à Lua. O que a gente não pode tolerar, é este tipo de discurso completamente frágil diante de um projeto absurdo. O Financial Times publicou um artigo esta semana chamando a atenção para esta estratégia de capitalismo de Estado do governo brasileiro, citando esta refinaria como grande exemplo. Ela já custou 9 vezes mais do que o seu orçamento inicial. E não venha me falar de qualidade do petróleo da Venezuela, porque a qualidade do petróleo da Venezuela é conhecida há muito tempo de todo mundo, especialmente de quem se propõe a fazer um projeto de refinaria em conjunto. Nada mudou. Desde que se discutiu esta refinaria com a Venezuela, nada mudou. A refinaria não teve dinheiro venezuelano porque a Venezuela deu um calote neste combinado feito pelo governo do PT com o governo de Nicolás Maduro. Então ficam aí querendo passar maquiagem, colocar uma roupa bonitinha, uma peruca, para ficar bonitinho. Não! É uma vergonha. Esta refinaria é uma vergonha. Não há projeto no mundo deste tamanho com tanta ineficiência. A refinaria de Abreu Lima é um troféu à corrupção, à incompetência, à inabilidade de um governo de fazer as coisas priorizando aquilo que precisa ser priorizado. É mais um tapa na cara de todos nós brasileiros. Pois é, mais um complemento do Alan Gani e trazendo aquele ponto, inclusive, questionado pelo Roberto Mota, né? Por qual razão uma empresa especializada em petróleo, reconhecida internacionalmente como uma das maiores e mais eficientes, vai gastar tantos recursos e investir em combustível vegetal? É mais uma manifestação e um movimento político, ideológico do que outra coisa? Com certeza, com certeza. O Mota matou a pau aí. Veja, sabe o que eu fico assim espantado? Que tudo isso era absolutamente previsível. O presidente Lula, ele jamais pode ser acusado de estelionato eleitoral. Ele deixou tudo muito claro que essa política anti-privatização, de revogação de algumas reformas, como a tentativa de revogar a reforma trabalhista, ou volta do imposto sindical, a volta do BNDES, a volta do protagonismo estatal, o gasto público desenfreado, a falta de responsabilidade fiscal, estava tudo ali, estava estampado na nossa cara. E uns bocós lá do mercado financeiro
compraram o canto da sereia. Aliás, ele nem se vendeu como o liberal do, né? Nem fez esse discurso, liberal não, mas um discurso mais pragmático que ele tinha ali no primeiro mandato, não. Até, inclusive, o Guilherme Boulos, diga-se de passagem, numa entrevista ao Roda Viva, ele falou o seguinte: olha, ele colocou ali o Alckmin, mas os sinais estão aí. O presidente Lula, no seu terceiro mandato, vai ser uma continuação do segundo mandato dele, do governo Dilma. É a mesma política econômica, né, dessa nova matriz. Está ali. E se a gente pegar agora o DeLorean, o Caniato, e irmos para o futuro, a gente sabe os resultados dessa política de mais Estado, mais gasto público e nada de privatização. Queda de PIB, inflação. Peguei o DeLorean... 2026, é isso? 2026, 2027, até que vem, aí tem que entrar um governo mais liberal na economia para fazer o quê? As reformas necessárias e consertar todos os estragos feitos aí por essas medidas populistas de esquerda, como foi o governo Temer, por exemplo, o governo Bolsonaro. Pois é, muitas pessoas dizendo que ainda é cedo para fazer qualquer tipo de apontamento, e um outro percentual aqui muito preocupado com as possibilidades que se apresentam por conta do histórico, digamos. Rapidamente, você, Cristiano Beraldo, só para a gente fechar essa pauta. O que eu vejo de prático é que falta estratégia no Brasil. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum você imaginar que agora o governo brasileiro, através da Petrobras, vai continuar um investimento como esse, no momento em que a Petrobras foi extremamente bem sucedida ao vender refinarias no governo anterior. Quer dizer, há um apetite internacional para investir em refinarias no Brasil, mas aí vamos tirar dinheiro do orçamento brasileiro para bancar esse tipo de projeto a troco de quê? Não faz absolutamente nenhum sentido. Muito melhor seria, por exemplo, se o governo estivesse pegando dinheiro para investir na construção de oleodutos que pudessem conectar mercados com as refinarias. Se eu olhar agora pela janela, eu vou ver aqui pelo menos 50 refinarias, que eu vejo a olho nu. E essas refinarias todas produzem combustível para levar para inúmeros estados norte-americanos através de dutos. São milhares e milhares de quilômetros de dutos que começaram a ser construídos lá nos anos 1800. E o Brasil não tem nada. O Brasil não consegue decentemente conectar por dutos as refinarias da Petrobras com os mercados do interior. É tudo de caminhão, é tudo ineficiente. Então, está absolutamente errado. Mostra que não tem estratégia, não tem visão de longo prazo, não tem prioridade, não tem entendimento do que precisa para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.